O mercado do boi gordo vem enfrentando neste primeiro semestre cotações baixas, mas no segundo semestre a expectativa é de retomada dos preços. Vamos saber mais detalhes desse assunto na entrevista que Walter Pulga Júnior fez com a diretora da Agrifato Consultoria, Lígia Pimentel. Obrigado, Lígia, mais uma vez por ter vindo participar da programação do SBA no canal do Boi. Vamos começar pelo destaque nesta semana. Nós teremos a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, acompanha o presidente nessa visita e tenta negociar com os americanos a reabertura do mercado dos Estados Unidos para a carne brasileira. É factível essa abertura ou está distante ainda? Como você vê a perspectiva de retomada dos negócios com a carne lá nos Estados Unidos? Olha, Pulga, a gente vê com bons olhos, a indústria está otimista em relação a isso. A partir do momento em que não hajam mais barreiras técnicas, eu acho que a perspectiva é bem positiva e pode trazer consigo aí na esteira outros benefícios. Então, por exemplo, recentemente nós recebemos a notícia aí de que o Uruguai conseguiu abrir o mercado japonês para sua carne. O Uruguai tem o mesmo status sanitário que o Brasil, né? Então, a abertura dos Estados Unidos, a reabertura, desculpa, dos Estados Unidos para o Brasil, pode vir na esteira de, possivelmente, o Japão começar a considerar a carne bovina brasileira para exportar também, para importar também. Então, acho que a gente tem aí mercados que agregam um pouco mais de valor, que pagam bem, que são considerados mercados premium, principalmente o Japão, vamos falar assim. Acho que um pode vir na esteira do outro. A gente sabe que antes da suspensão dos embarques, o volume exportado para os Estados Unidos era baixo, mas vinha por trás uma grande expectativa de abertura de outros mercados e crescimento gradual do volume. Mas a indústria está vendo isso com bons olhos e espera que esteja para abrir e que a negociação seja bem sucedida, mesmo porque os governos têm se comunicado bem. Significa que, se vendermos para os Estados Unidos, ganhamos aí uma chancela de qualidade para a carne brasileira? Possivelmente. Claro que a gente tem que atender os aspectos técnicos e conseguir manter esse ritmo de atendimento, mas muito possivelmente. Agora vamos falar um pouco sobre o mercado do boi, né? Boi a 140, 147, 150, 157. Para onde vai esse mercado e até onde o consumidor consegue absorver o valor mais alto do boi gordo? Olha, a gente tem aí uma situação bastante complicada em relação à macroeconomia. Então, nós temos um índice de desemprego ainda bastante elevado, historicamente bastante elevado. E desemprego é o principal fator que impede o aumento do consumo per capita de carne bovina no Brasil, né? Sem contornar esse aspecto, que é algo mais lento, a gente não consegue fazer crescer muito o consumo per capita, especialmente em um ano em que a gente tem uma oferta um pouco mais restrita. Então, o consumo per capita ele fica mais ou menos estagnado, meio que estacionado, a sua expansão fica estacionada, porque hoje o que a gente tem? Abate de fêmeas nos anos anteriores, uma tendência à redução da oferta de animais terminados pelo próprio ciclo pecuário, e sem contar isso, nós temos uma situação muito pontual, que é do veranico que deu esse ano. Então, entre dezembro e janeiro, nós tivemos no Brasil Central uma seca, um período seco, algumas praças com mais de 40 dias sem ver chuva. Então, a retomada do desenvolvimento do capim, da pastagem, ela foi interrompida. Então, perdeu-se aí mais ou menos 1 mês e meio de desenvolvimento dessa pastagem, que acaba refletindo agora em oferta de animais terminados. Então, a oferta também não está lá aquelas coisas, a gente vê as escalas dos frigoríficos curtas, o mercado deveria enxergar uma alta para o boi, por conta de escalas curtas, menos oferta, mas a gente não consegue colocar isso no consumo interno. Então, a gente vê esse mercado meio que estagnado, projetando uma curva futura que a gente chama de flat, mas que é aquela curva futura que não mostra curva, na verdade, preços praticamente estáveis até maio, né? E um segundo semestre, muito possivelmente, com preços mais altos, porque, afinal de contas, de fato entre safra, né? A consequência disso é que provavelmente nós teremos mais animais suplementados com grãos ao longo desse ano pela dificuldade de se engordar gado na pastagem. Custo maior para a produção. Perfeito.
e os preços necessariamente não tendem a uma alta. No primeiro semestre, não, mesmo porque a gente está em período de safra, e é normal que isso aconteça. Eu acho que a diferença dessa safra vai ser que nós não vamos ver os preços rolando para baixo, como é característico. Eu acho que eles vão ficar mais estagnados. Eles estão, como eu falei, projetando aí até maio, mais ou menos, uma queda de R$1, que para uma safra não é muito representativo. Já no segundo semestre, acredito que sim, que veremos preços mais altos, mesmo porque, apesar do consumo interno estar estagnado, ter dificuldades de arrancar, nós temos visto embarques muito positivos, né? Reações anuais para o volume dos embarques positivas. E a gente sabe que as exportações, sazonalmente, alcançam aí seu pico no segundo semestre. Então, pode ser que dê mais um fôlego aí para que a gente veja os preços decolarem um pouco mais no segundo semestre. Né? Mesmo porque a gente sabe também que a gente ainda tem uma proporção menor de animais que são engordados no coxo, por mais que essa tendência esteja mudando, a gente esteja substituindo aí uma boa parte da engorda com a aplicação de tecnologia, com suplementação, né? Mas mesmo assim ainda é um processo, a maioria do gado ainda é engordado no pasto, então no segundo semestre a gente vai ter menos oferta, o preço acaba subindo um pouco, juntando com as exportações, esperamos que os preços reajam aí, podendo alcançar até a casa de R$160, que nominalmente a gente quase viu aí há alguns anos, voltando a retomar esses patamares. Considerando que a gente já viu esse patamar há alguns anos, a gente só vai estar corrigindo a perda de valor com a inflação, não é um ganho real, por enquanto é apenas um ganho nominal. Bom, e você acaba de ouvir a Lígia Pimentel, uma previsão aí para o mercado do boi gordo. Agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem ocupado espaço em todas as redes sociais e no noticiário de jornais e televisão, que envolve o seguro pecuário, né? Há uma intenção da ministra Tereza Cristina em aumentar o subsídio destinado ao seguro rural, que atende aí a área agrícola, e agora foi criada uma linha específica, né? Um subsídio específico para seguro pecuário. Seguro pecuário é pouco usado no Brasil, ele é importante, Lígia? Ele é importante, Puga, ele é importante. A gente tem que lembrar que a quebra dentro da pecuária ela é muito diferente do que a quebra dentro do setor agrícola. Então, acho que esse é um dos motivos pelos quais se usa menos seguro na pecuária, né? A gente tem uma quebra muito menor. A gente tem lavoura que às vezes quebra 60%, 70%. A gente não tem isso na pecuária. Então, dentro desse seguro subsidiado pelo governo, eu imagino que o uso seja menor. Os estudos dizem que o uso é menor exatamente por conta disso. Tem outra natureza de produção, né? Agora, em termos de seguro de preços, aí a gente consegue fazer a lição de casa sozinho, né? Utilizando ferramentas financeiras. Então, aí que eu acho que a coisa fica realmente interessante e que o pecuarista pode ser proativo em buscar esse tipo de ferramenta. Bom, seguro pecuário é um assunto que tem sido abordado com muita constância aqui no canal do Boi, mas tem uma visão clara aí, sempre será uma utilização menor do que na agricultura, já que a agricultura necessita mesmo de um seguro firme.